Você não viu nada, velha intrometida. A voz de Carla, minha nora, foi um sussurro gelado, cortante como vidro quebrado. Ela arrancou a foto amarelada da minha mão com uma força que me desequilibrou. É melhor esquecer isso, ou vai terminar seus dias num lugar onde ninguém vai ouvir suas historinhas. Você já não serve para nada mesmo. Fiquei paralisada, sentindo o frio subir pela espinha, não pela ameaça de um asilo, mas pela crueldade no rosto da mulher que meu filho escolheu. Naquele instante, o ar da minha própria sala de estar ficou pesado, irrespirável. A casa que construí com meu suor virou minha prisão, e a mulher que deveria ser minha família se revelou minha carcereira. Onde foi que tudo mudou? Por que eu permiti que chegasse a esse ponto? Meu nome é Cecília, e essa foi a frase que selou o destino de todos nós. Uma simples foto antiga revelou a podridão que crescia silenciosamente debaixo do meu teto, e a ameaça dela foi a gota d'água que transbordou uma vida inteira de sacrifícios. O que você faria no meu lugar? Ouça a minha história até o fim e me diga. O que você teria feito? Me diga também de qual cidade você está me ouvindo. Eu preciso saber que não estou sozinha nisso. Se você quiser ouvir mais histórias como esta, inscreva-se no canal. Tudo aconteceu tão rápido. Carla estava remexendo numa caixa de documentos antigos com a desculpa de ajudar a organizar as velharias. De repente, a pequena foto amarelada escorregou de seus dedos. O jeito como ela se jogou para pegá-la, com um desespero que não era normal, me deixou em alerta. Fui mais rápida. Minhas mãos de costureira, acostumadas com a agilidade da agulha, agarraram a imagem primeiro. E então eu vi. Meu falecido marido, Antônio, tão jovem, segurando um bebê. Ao lado dele, sorrindo com uma intimidade que me revirou o estômago, estava a mãe de Carla. O bebê nos braços dele tinha os mesmos olhos da minha nora. Meu coração parou e a história da minha vida se desfez em pó. Meu filho, Marcos, sempre foi o centro do meu universo. Eu e Antônio fizemos de tudo por ele. Lembro como se fosse hoje do dia em que vendi o único pedaço de terra que herdei dos meus pais, um chão sagrado para mim, só para pagar a faculdade dele. Eu queria que ele tivesse as oportunidades que eu nunca tive, que voasse mais alto do que eu jamais sonhei. Trabalhei noites e mais noites na minha máquina de costura, com os dedos doendo para que nada lhe faltasse. Vê-lo formado, com o diploma na mão, foi a maior alegria da minha vida. Mal sabia eu que aquele diploma seria usado para calcular a melhor forma de me descartar. E o casamento? Ah, o casamento. Carla sempre sonhou com uma festa grande, daquelas de revista. Eu não tinha muito, mas juntei cada centavo que guardei durante décadas, o dinheiro que seria para minha velhice, e dei a eles. É para ver meu filho feliz, eu dizia para mim mesma. O salão, o vestido, o banquete, tudo do bom e do melhor. Eu sorria nas fotos, orgulhosa, enquanto por dentro sentia um aperto. E o maior sacrifício de todos foi abrir as portas da minha casa, o meu único bem, para que eles morassem comigo e pudessem economizar. Eu lhes dei meu teto, meu dinheiro e meu coração. Em troca, eles me tomaram a paz. Depois que se casaram, Marcos começou a mudar. Aquele menino atencioso, que me ligava todos os dias, se tornou um homem distante, de poucas palavras. A influência de Carla era como uma era venenosa, se enrolando nele e o sufocando, até que não sobrasse mais nada do meu filho. Os aniversários passaram a ser esquecidos. Nas ceias de Natal, eu era colocada na ponta da mesa, como uma visita incômoda, enquanto eles riam e conversavam como se eu não estivesse ali. Eu me tornei um fantasma na minha própria casa, uma peça de mobília antiga que eles não sabiam como se livrar. Aos poucos, a manipulação ficou mais cruel. Carla começou a mover meus objetos de lugar. O meu santo de devoção, que sempre ficava na cabeceira, aparecia na cozinha. Meus óculos, que eu deixava ao lado da poltrona, sumiam por dias e eram encontrados no banheiro. E então vinha a acusação, sempre com uma falsa preocupação na voz. Mamãe, a senhora está ficando esquecida, não é? Está ficando senil. Eu a ouvia cochichando com Marcos. Sua mãe está delirando, inventando coisas. Precisamos tomar uma providência, antes que ela se machuque, ou machuque alguém. Eles estavam minando minha sanidade, dia após dia. A atmosfera da casa se tornou insuportável. O silêncio era pesado, denso.
quebrado apenas pelos sussurros deles dois no quarto. Eu sentia seus olhares me seguindo por toda parte. O cheiro do perfume forte e doce de Carla impregnava cada cômodo, apagando as minhas memórias, o cheiro do bolo de fubá que eu costumava fazer, o cheiro de lavanda das minhas roupas. Era como se ela estivesse me apagando, me substituindo, tomando não apenas a minha casa e o meu filho, mas a minha própria identidade. Eu vivia em um estado de alerta constante, com o coração apertado, esperando o próximo ataque. Eu comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu estava mesmo enlouquecendo? Será que as coisas que eu lembrava não tinham acontecido de verdade? A solidão era uma companheira constante. Eu não tinha com quem conversar, com quem desabafar. Meus pensamentos giravam em círculos, uma mistura de medo, confusão e uma tristeza profunda. Eu me olhava no espelho e via uma velhinha frágil, assustada, e me perguntava onde estava aquela mulher forte que criou um filho sozinha enquanto o marido viajava, que enfrentou tantas dificuldades sem nunca baixar a cabeça. A descoberta daquela foto foi como um relâmpago que iluminou a escuridão. De repente, tudo fez sentido. A pressa de Carla em me declarar caduco, os cochichos, o controle sobre o meu dinheiro, a forma como me isolaram de vizinhos e parentes. Não era apenas maldade ou impaciência com uma idosa. Era um plano. Eles estavam protegendo um segredo terrível. Um segredo que, se viesse à tona, destruiria a imagem de família perfeita que eles construíram. Minha suposta senilidade era a cortina de fumaça perfeita para esconder a verdade. Com a imagem daquela foto queimando na minha mente, comecei a reavaliar toda a minha vida com Antônio. As longas ausências dele, que eu sempre atribuí ao seu trabalho de caminhoneiro. A distância emocional, aquele pedaço dele que eu nunca consegui alcançar. Eu sempre pensei que era o cansaço da estrada, a dureza da vida. Mas e se não fosse? E se aquelas viagens fossem para outro lugar? Para outra família? A traição, eu percebi com um nó na garganta. Talvez fosse muito mais antiga e profunda do que eu imaginava. Eu não fui traída apenas pelo meu filho e minha nora, mas talvez pelo homem com quem dividi a vida. Ali, parada no meio da sala, com a ameaça de Carla ainda ecoando nos meus ouvidos e a imagem daquela traição antiga gravada na minha alma, algo dentro de mim se quebrou. Mas não foi a minha força, nem a minha dignidade. Foi o meu silêncio, foi a minha paciência. A costureira de mãos calejadas, que passou a vida inteira remendando roupas e engolindo tristezas, sentiu uma agulha de aço se formar em seu peito. A dor se transformou em uma clareza fria e cortante. Eles me subestimaram. Me viram como um móvel velho e inútil, mas se esqueceram que até os móveis mais antigos têm gavetas secretas. Naquele momento, decidi que o jogo havia mudado. A ameaça de Carla pairava no ar como um veneno, mas em vez de me paralisar de medo, ela acendeu uma chama fria dentro de mim. A costureira de mãos trêmulas, que passava os dias remendando as roupas e as tristezas da família, deu lugar a uma tecelã de destinos. Eu não iria gritar, não iria chorar, não iria confrontá-los. O meu plano seria como uma costura invisível, forte e silenciosa, que só se revelaria quando eu puxasse a linha final. Eles me queriam senil, esquecida. Pois bem, eu me tornaria a melhor atriz que este mundo já viu. A velhinha frágil e confusa seria meu disfarce perfeito. Eu comecei a observar. Cada gesto, cada sussurro, cada olhar trocado entre Marcos e Carla se tornou uma peça no meu quebra-cabeça. Eu fingia não ouvir quando eles discutiam sobre a melhor clínica para mim, com folhetos coloridos espalhados na mesa da cozinha. Eu sorria um sorriso vago e perdido quando Carla me perguntava com uma doçura falsa se eu tinha tomado meus remédios. Eles se tornaram descuidados, confiantes em sua vitória. Acreditavam que eu era uma ovelha já abatida, esperando apenas o golpe final. Mal sabiam eles que por baixo da lã batia o coração de uma loba. A confiança deles era a minha maior arma. Eles falavam abertamente sobre vender a casa depois de me internarem, sobre como usariam o dinheiro para uma viagem à Europa. Marcos, meu filho, o menino para quem eu dei meu sangue, concordava com tudo, os olhos brilhando com a mesma ganância da esposa. A dor de ouvir aquilo era como 1000 agulhas no coração, mas eu a engolia em seco, transformando cada pontada de tristeza em combustível para a minha determinação.
Eles não podiam imaginar o que eu escondia em silêncio, o segredo que meu falecido marido me deixou como uma apólice de seguro contra a crueldade do mundo. Comecei a minha busca nas madrugadas, quando a casa dormia e os monstros se sentiam seguros em suas camas. Com uma pequena lanterna, eu revirava o velho baú de Antônio, não mais com a saudade de uma viúva, mas com a precisão de uma investigadora. O cheiro de naftalina e de tempo guardado me trazia memórias, mas eu as afastava. Eu não procurava por lembranças, procurava por armas. Eu precisava de provas, de algo que pudesse ligar à foto a vida que Antônio escondeu de mim. Cada carta de trabalho, cada recibo de hotel, cada mapa rodoviário antigo era um fio solto que eu precisava puxar. As peças começaram a se encaixar. As viagens dele para o sul do país, que ele dizia ser para transportar grãos, coincidiam com as datas de aniversário de Carla. Lembrei de uma vez em que ele voltou mais quieto que o normal, com um arranhão no rosto que ele disse ter sido de um galho de árvore. Na época, eu acreditei. Agora, a imagem da mãe de Carla, sorrindo naquela foto, me dava outra resposta. Cada peça do quebra-cabeça da minha vida estava sendo virada, revelando um lado sujo e escuro que eu nunca soube que existia. A traição não foi um ato isolado, foi uma vida inteira de mentiras. Então, uma lembrança me atingiu como um raio. Pouco antes de morrer, Antônio me entregou um envelope pequeno e lacrado. Sua mão tremia. Cecília, ele disse com a voz rouca, guarde isto. Aqui dentro tem o número de um homem, um amigo de confiança. Não abra, não ligue. Mas se um dia, que Deus não permita, nosso filho lhe virar as costas de um jeito que não tenha mais volta, você saberá o que fazer. Eu guardei o envelope no fundo da minha caixa de costura, entre carretéis de linha e agulhas velhas, e nunca mais pensei nele, até agora. Na manhã seguinte, com o coração batendo descompassado, esperei Marcos e Carla saírem para o trabalho. Peguei meu casaco e fui até a casa da minha vizinha, Dona Elza, uma senhora tão solitária quanto eu. Pedi para usar o telefone dela, inventando uma desculpa qualquer. Com os dedos trêmulos, disquei o número do envelope. Do outro lado, uma voz calma e profissional atendeu. Doutor Renato? Pois não? Respirei fundo, a costureira dando lugar à leoa. Doutor Renato, aqui é Cecília, viúva de Antônio. Acho que chegou a hora de conversarmos. O que o doutor Renato me revelou naquela ligação mudou tudo. Antônio não era apenas um caminhoneiro. Ele era sócio oculto de uma transportadora, um negócio que ele construiu com esse amigo e que prosperou silenciosamente por décadas. Ele deixou tudo para mim, mas com uma condição. O advogado só poderia me entregar o controle total do patrimônio e dos lucros acumulados no dia em que eu me sentisse abandonada pelo nosso filho. Era a penitência dele, a forma que ele encontrou de proteger meu futuro, sabendo da natureza do filho que criamos e da mulher que ele escolheu. O chão sob meus pés, que antes parecia areia movediça, se solidificou em rocha. Eu voltei para casa diferente. Por fora, a mesma velhinha encurvada. Por dentro, uma rainha que acabara de descobrir seu reino. Carla e Marcos não notaram a mudança no meu olhar, o peso da minha presença. Estavam ocupados demais com seus planos mesquinhos. Eu os ouvia rindo na sala, planejando o futuro deles, o futuro construído sobre as minhas ruínas. E eu apenas sorria, um sorriso vazio que escondia um oceano de segredos. Eles não podiam imaginar o poder que eu agora detinha, a tempestade que eu estava prestes a invocar. Com minha nova força, voltei à minha investigação noturna, mas agora eu sabia o que procurar. Antônio, o homem de segredos, certamente teria deixado mais alguma coisa para trás. No fundo do seu velho armário de ferramentas, atrás de uma tábua solta que eu nunca havia notado, encontrei uma pequena caixa de metal, fechada com um cadeado minúsculo. Meu coração disparou. Era ali. Eu sentia. Ali estava a peça final. A prova que transformaria a suspeita em certeza absoluta. A chave. Onde estaria a chave? Revirei a casa inteira com o olhar, pensando como Antônio. Ele era um homem prático, mas sentimental. A chave estaria em algo que ele usava todos os dias. E então eu vi. No velho chaveiro pendurado perto da porta, entre as chaves da casa e do caminhão antigo,
havia uma chave pequenina e enferrujada que eu sempre pensei ser de algum cadeado antigo de portão. Com as mãos trêmulas, peguei o chaveiro e corri para o quarto. A chave entrou na fechadura da caixa como se tivesse sido feita para aquele momento. O clique do cadeado se abrindo ecoou no silêncio da madrugada como um tiro. Abri a tampa lentamente. O ar ficou parado, e eu sabia que o que quer que estivesse ali dentro selaria nosso destino para sempre. Não havia dinheiro, nem joias. Havia algo muito mais valioso e, ao mesmo tempo, muito mais devastador. Havia um maço de cartas, amarradas com uma fita de cetim desbotada, e por baixo delas a prova final, a arma que eu precisava. Era um desenho infantil, feito com lápis de cera, de um homem grande dirigindo um caminhão e uma menininha acenando. E na parte de baixo, com uma caligrafia torta de criança, estava escrito: "Para o papai Antônio, com amor, Carlinha." Ao lado do desenho, uma segunda foto. Nela, Antônio, a mãe de Carla, e uma Carla de uns 5 ou 6 anos, sorrindo em uma festa de aniversário. A traição não era apenas um segredo de adultos. Carla cresceu sabendo. Ela sempre soube. A revelação me atingiu com a força de um soco no estômago. Carla não era apenas uma nora ambiciosa que se aproveitou da situação. Ela era a arquiteta de tudo. O casamento com Marcos não foi por amor. Foi um plano de longo prazo para reivindicar o que ela acreditava ser seu por direito. Ela se aproximou do meu filho, o seduziu e o envenenou contra mim, tudo para garantir que a herança do pai dela, o meu marido, ficasse em suas mãos. Meu filho foi apenas um peão, uma ferramenta para a sua vingança silenciosa. Naquele instante, a tristeza se esvaiu e deu lugar a um gelo cortante. A Cecília boazinha, a mãe que perdoava tudo, a avó que sonhava com netos, morreu naquela madrugada, junto com as memórias de um casamento que nunca existiu de verdade. O que nasceu em seu lugar foi uma mulher que não tinha mais nada a perder e tudo a proteger, sua dignidade. Eles me subestimaram, me julgaram pelo cabelo branco e pelas mãos enrugadas, mas se esqueceram que a linha mais fina, na mão de uma costureira experiente, pode se tornar a forca mais forte. Dias depois, ouvi Carla ao telefone, animada, convidando tios e primos para um jantar especial no próximo sábado. Sua voz era melosa, cheia de falsa preocupação. "Precisamos do apoio de todos", ela dizia. "Mamãe não está bem e tomamos uma decisão muito difícil pelo bem dela." O palco estava sendo montado. Eles estavam preparando a minha humilhação pública, o anúncio da minha sentença para o asilo. Mal sabiam eles que estavam, na verdade, enviando os convites para a minha coroação. Com uma calma que eu mesma desconhecia, peguei o telefone da dona Elsa mais uma vez. Disquei o número do Dr. Renato. Minha voz era firme, sem nenhum tremor. "Doutor, prepare todos os documentos. No próximo sábado, às 8 da noite, haverá um jantar aqui em casa. Quero que o senhor seja o convidado de honra." Houve uma pausa do outro lado da linha, e então ele disse com uma ponta de admiração na voz: "Estarei lá, dona Cecília. Conte comigo." Nos dias que se seguiram, eu me movia pela casa como um fantasma sereno. Ajudei Carla a limpar, a escolher a toalha de mesa, a polir os talheres. Ela me olhava com uma mistura de pena e impaciência, a predadora certa de sua vitória. Eu apenas sorria, o sorriso de quem guarda o segredo do universo. Eu me sentava na minha velha poltrona, com meu tricô no colo, e os observava correr de um lado para o outro. Eles estavam prestes a descobrir que a velha intrometida, que não servia para nada, era a dona do espetáculo, e o ato final seria inesquecível. A noite do jantar chegou com um ar pesado, denso como a neblina que às vezes descia do morro. A casa, que eu mesma ajudei a limpar, cheirava a falsidade. O aroma do assado no forno se misturava ao perfume enjoativo de Carla, criando uma atmosfera que me revirava o estômago. Os parentes iam chegando, um a um, com seus sorrisos ensaiados e olhares de pena disfarçados. Eles me abraçavam com cuidado, como se eu fosse uma peça de cristal prestes a se quebrar. Eu retribuía com um sorriso frágil, interpretando o meu papel com a maestria de quem passou a vida inteira engolindo sapos. Por dentro, meu coração era uma pedra de gelo, calmo e pesado, esperando o momento certo de ser atirado.
Carla era a anfitriã perfeita, circulando pela sala com uma taça de vinho na mão, sua risada soando alta e artificial demais. Ela tocava no braço de um tio, sussurrava algo no ouvido de uma prima, tecendo sua teia de mentiras com a habilidade de uma aranha. Marcos, meu filho, a seguia como uma sombra, o rosto tenso, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. Ele evitava me encarar, e quando nossos olhares se cruzavam por um segundo, eu via a culpa e a fraqueza de um homem que vendeu a própria mãe por um prato de lentilhas. Ele não era um monstro, era pior, era um covarde, e a covardia, eu aprendi, é a argila com que a maldade molda seus piores servos. Sentaram-me na cabeceira da mesa, um lugar de honra que, naquela noite, era a cadeira do réu. Todos falavam alto sobre assuntos banais, mas o verdadeiro tópico da noite pairava sobre nós, não dito, mas sentido por todos. Era um tribunal familiar, e o veredito já havia sido decidido antes mesmo de a refeição ser servida. Eu comia devagar, saboreando cada garfada como se fosse a última, mas não por tristeza. Era a calma de um soldado antes da batalha. Eu observava cada rosto, cada gesto, gravando na memória quem me olhava com compaixão e quem me olhava com desprezo disfarçado. Aquele jantar não era o meu fim. Era o fim da ilusão que eles chamavam de família. Então, depois da sobremesa, Marcos se levantou, batendo levemente com um garfo na taça para pedir silêncio. O barulho cessou instantaneamente. O ar ficou ainda mais grosso, carregado de expectativa. Ele limpou a garganta, o rosto contorcido numa máscara de falsa solenidade e tristeza. Família, começou ele, a voz embargada. Eu e a Carla chamamos vocês aqui hoje por um motivo muito importante e muito doloroso. Ele olhou para mim, e por um instante vi um lampejo do meu menino, assustado e perdido. Mas ele logo se recompôs, engolido pela mulher que estava ao seu lado, que lhe deu um aperto de mão encorajador por debaixo da mesa. Como alguns de vocês já notaram, ele continuou, a saúde da minha mãe, da nossa querida Cecília, tem se tornado muito frágil. A memória dela já não é mais a mesma. Ela se confunde, se perde dentro da própria casa. As palavras dele eram punhais, cada uma mergulhada no veneno da ingratidão, e ele as cravava em mim na frente de todos. Eu mantive meu rosto sereno, uma máscara de confusão vaga, como eles esperavam. Vi uma tia enxugar uma lágrima discreta. Eles estavam acreditando. A peça de teatro deles estava sendo um sucesso. Eu era a velha louca. E eles, os filhos devotados, fazendo um sacrifício pelo meu bem. Por isso, ele concluiu, a voz agora cheia de uma emoção teatral, com o coração partido, mas sabendo que é o melhor para ela, nós decidimos que ela precisa de cuidados que não podemos mais oferecer aqui. Encontramos uma clínica maravilhosa, um lugar onde ela será cuidada por profissionais, onde terá segurança e conforto. A palavra clínica soou como uma sentença de morte na sala silenciosa. Era o asilo, a prisão dourada que eles planejaram para mim. Carla colocou a mão no ombro dele, fingindo consolo, o rosto uma obra-prima de preocupação fingida. O silêncio que se seguiu foi a aprovação tácita da família. Ninguém protestou. Ninguém me defendeu. Naquele momento, eu estava verdadeiramente sozinha. E foi ali que encontrei minha força. Foi então que a campainha tocou. O som, nítido e firme, cortou a atmosfera pesada como uma lâmina. Todos se viraram para a porta, surpresos com a interrupção. Marcos franziu a testa. "Estamos esperando mais alguém?" perguntou a Carla, que balançou a cabeça, irritada. "Deve ser engano", ela disse, já se levantando para dispensar quem quer que fosse. "Não se levantem, eu já volto." Mas antes que ela pudesse dar 2 passos, eu disse com a voz clara e firme, quebrando meu silêncio pela primeira vez na noite. "Deixe estar, Carla, eu atendo, é para mim." Todos os olhos se viraram para mim, chocados não apenas com as minhas palavras, mas com o tom de autoridade que eles não ouviam há anos. Caminhei lentamente até a porta, cada passo ecoando no silêncio sepulcral da sala de jantar. Abri a porta e lá estava ele, Dr. Renato, impecavelmente vestido num terno escuro, com uma pasta de couro na mão. Ele me cumprimentou com um aceno respeitoso de cabeça. "Dona Cecília, boa noite." Eu apenas assenti e abri caminho para que ele entrasse.
Ele entrou na sala de jantar e o clima mudou instantaneamente. A presença dele, calma e séria, impunha um respeito que desarmou a todos. Carla e Marcos o encararam, uma mistura de confusão e alarme crescendo em seus rostos. "Quem é o senhor?" perguntou Marcos, a voz um pouco mais aguda que o normal. Dr. Renato não respondeu a ele. Dirigiu-se a mim. "Estou interrompendo, dona Cecília?" perguntou ele polidamente. "De forma alguma, doutor", respondi, indicando a cadeira vazia ao meu lado na cabeceira da mesa. "O senhor chegou na hora exata." Sentei-me novamente e ele se postou de pé ao meu lado, como um guarda real. Ele então se virou para a mesa e disse, com uma voz que não admitia interrupções: "Boa noite a todos. Meu nome é Renato Almeida. Eu era o advogado e o melhor amigo do falecido Antônio. E hoje estou aqui para representar os interesses de sua única e verdadeira herdeira, a senhora Cecília." O choque na sala foi palpável. Carla soltou uma risada nervosa. "Herdeira? Herdeira do quê? De uma máquina de costura velha e um monte de dívidas?" Ela zombou, tentando retomar o controle. Mas Dr. Renato a ignorou completamente, como se ela fosse um ruído de fundo. Ele abriu sua pasta sobre a mesa com um clique seco. "Antônio", começou ele, "não era apenas um motorista de caminhão como muitos de vocês pensavam. Ele era o sócio majoritário oculto de uma das maiores empresas de logística do sul do país. Um negócio que, ao longo de 30 anos, gerou um patrimônio que ele manteve em segredo." Um murmúrio percorreu a mesa. Marcos ficou pálido como cera. Isso é impossível. Meu pai nunca..." Ele gaguejou. Dr. Renato tirou um documento da pasta. "Este é o balanço patrimonial da empresa, auditado na semana passada. O valor da participação de Antônio, somado aos lucros acumulados e não retirados por mais de uma década, totaliza um valor que, para ser discreto, vou apenas dizer que tem 7 dígitos antes da vírgula. E, conforme seu testamento final, tudo, cada centavo, pertence exclusivamente à sua esposa, Cecília." O silêncio que se seguiu foi tão profundo que eu podia ouvir a respiração acelerada de Carla do outro lado da mesa. Mas o Dr. Renato ainda não havia terminado. Ele tirou outro papel da pasta, uma carta com a caligrafia de Antônio. Antônio também me deixou uma carta, com instruções claras para que fosse lida caso seu filho e sua nora tentassem tomar alguma atitude contra o bem-estar de Cecília. Ele ajustou os óculos e leu em voz alta: "Renato, meu amigo, se você está lendo isso é porque meus piores medos se confirmaram. Eu sempre soube da ambição desmedida de Carla e temo que ela tenha envenenado a alma do meu filho. Proteja Cecília. Ela foi a única mulher que me amou de verdade, mesmo com todas as minhas falhas. Entregue a ela o poder de se defender." O rosto de Carla se contorceu em uma máscara de ódio puro. "Isso é mentira, uma farsa. Essa velha está senil, ela inventou tudo isso. Ela o manipulou", gritou, apontando um dedo trêmulo para mim. Marcos estava paralisado, o queixo caído, os olhos vidrados, como se tivesse visto um fantasma. Ele olhava de mim para a esposa e a estrutura de seu mundo desabava em tempo real diante de seus olhos. A família na mesa se encolheu, os olhares de pena agora substituídos por um fascínio horrorizado. O espetáculo que Carla e Marcos planejaram estava acontecendo, mas os protagonistas eram outros. "Senil?" repetiu o Dr. Renato com uma calma glacial. "Acho que não." Ele pegou um último documento, a prova final. Para evitar qualquer dúvida sobre a capacidade mental de minha cliente e para garantir a segurança dela, tomei a liberdade de, a pedido dela, executar a cláusula final do testamento de Antônio. Este documento, protocolado hoje pela manhã, transfere a posse legal e irrevogável desta casa, que ainda estava em nome de Antônio, para o nome de Cecília. A casa é dela. Tudo aqui é dela. Ele colocou o documento na minha frente. A escritura da minha liberdade. E então, o golpe de misericórdia. "Doutor." Renato olhou diretamente para Marcos e Carla, sua voz agora cortante como aço. "E como representante legal da proprietária, eu tenho um comunicado final. Vocês dois têm 48 horas para remover seus pertences e desocupar este imóvel. Se não o fizerem, serei obrigado a chamar as autoridades competentes para executar a ordem de despejo." O som que Carla emitiu foi um misto de engasgo e grunhido de fúria.
A anfitriã perfeita, a nora preocupada, havia se desfeito, revelando a criatura gananciosa e desesperada por baixo da máscara. A reação foi imediata e caótica. Carla se levantou com um solavanco, derrubando a cadeira. Você não pode fazer isso, sua velha maldita. Depois de tudo que fizemos por você, ela gritou, o rosto vermelho de raiva e humilhação. Marcos finalmente saiu de seu torpor, mas não para defendê-la. Ele desabou na cadeira, a cabeça entre as mãos, soluçando como uma criança. O que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? Ele murmurava. A compreensão de sua traição e de sua perda monumental o atingindo com força total. A família assistia a tudo, em silêncio absoluto, os rostos uma mistura de choque, vergonha e, em alguns, um brilho de admiração por mim. Eu me levantei. Pela primeira vez naquela noite, todos os olhos estavam em mim, não com pena, mas com um espanto reverente. Eu não sentia ódio, nem mesmo alegria. Sentia apenas um vazio tranquilo, a paz de quem finalmente limpou a casa. Olhei para a mulher que tentou me destruir e para o filho que permitiu. Minha voz saiu calma, sem um pingo de tremor. A voz da costureira que acabara de dar o último ponto, finalizando a obra. A festa acabou, eu disse simplesmente. Não era um grito, não era uma acusação. Era um fato, era o fim da história deles na minha vida. Virei-me e caminhei em direção ao meu quarto, deixando para trás a sala em pandemônio, os cacos de uma família quebrada e o som dos soluços do meu filho. Dr. Renato me seguiu, fechando a porta da sala de jantar atrás de si, abafando os gritos e o caos. O silêncio do corredor era abençoado. Eu não olhei para trás. A costureira que vivia para remendar os outros tinha finalmente costurado sua própria armadura. E ela era feita de dignidade, de verdade e de um aço silencioso que ninguém, nunca mais, conseguiria quebrar. Fechei a porta do meu quarto e o mundo de gritos e acusações ficou do lado de fora. Eu não precisei ouvir o resto. O som da voz estridente de Carla, misturado ao choro patético de Marcos, chegava abafado, como uma tempestade distante que já não podia mais me alcançar. Eu não sentia alegria, nem vingança. O que eu sentia era um silêncio profundo dentro de mim, um vazio que não era de solidão, mas de soberania. A casa ainda estava cheia de gente, mas pela primeira vez em anos eu estava sozinha no meu próprio castelo e as muralhas finalmente tinham subido. A costureira tinha dado o último ponto e a peça estava terminada. Não havia mais nada a remendar, apenas a descartar o que não servia mais. Na manhã seguinte, o ar da casa estava diferente, mais leve. O cheiro do perfume de Carla já não impregnava as cortinas. Eles se foram antes do sol nascer. Não houve despedida. Não houve mais súplicas. Apenas o som silencioso e vergonhoso de malas sendo arrastadas pelo corredor. Eu os observei da janela da cozinha enquanto colocavam suas coisas no carro. Eles se moviam como ladrões, pegos em flagrante, com os ombros curvados, sem coragem de olhar para a casa que tentaram roubar. Eles não estavam apenas perdendo um teto, estavam perdendo a máscara que usaram por tanto tempo. E a visão deles, pequenos e derrotados sob a luz da manhã, foi a verdadeira justiça que meu coração precisava ver. Antes de entrar no carro, Marcos parou e olhou para a minha janela. Nossos olhos se cruzaram por um instante. Ele abriu a boca, talvez para uma última tentativa de perdão, uma última súplica de mãe. Mas eu apenas balancei a cabeça lentamente, um gesto pequeno, mas final. Não havia mais nada a ser dito. A confiança, uma vez quebrada, é como um tecido fino rasgado. Você pode até costurar, mas a cicatriz sempre estará lá, lembrando da violência do corte. Eu olhei para aquele homem que um dia foi meu menino, o centro do meu mundo, e não vi mais meu filho. Vi um estranho, um homem fraco que escolheu o caminho da ganância e da deslealdade. E por estranhos, a gente não sente nada. Carla nem sequer olhou para trás. Ela entrou no carro e bateu a porta com uma força que ecoou na rua silenciosa. Mesmo na derrota, seu orgulho era uma armadura. Eu sabia que ela não sentia remorso, apenas ódio. O olhar que ela me lançou na noite anterior, um olhar de puro veneno, me confirmou que eu tinha feito a única coisa possível. Perdoá-los seria como entregar a tesoura para quem já tentou cortar a sua garganta. Algumas pessoas não mudam, apenas aprimoram suas máscaras.
e a máscara dela tinha caído para sempre. Vê-la partir não me trouxe paz, mas me trouxe segurança. A segurança de saber que a cobra não estava mais dormindo debaixo da minha cama. Quando a porta da frente se fechou e o som do motor do carro desapareceu, eu respirei fundo pela primeira vez em anos. Um suspiro que veio do fundo da alma, liberando uma tensão que eu nem sabia que carregava. Andei pela minha casa, a minha casa. Toquei nos meus móveis, na minha máquina de costura, nos meus santos. Tudo parecia mais real, mais meu. Abri todas as janelas, não para limpar o ar, mas para convidar a vida a entrar novamente. Deixei o vento levar embora os últimos vestígios deles, o cheiro de falsidade, os sussurros que ainda pareciam pairar nos cantos. Aquele silêncio não era mais de opressão, era de liberdade. Na semana seguinte, o Dr. Renato me explicou, com toda a paciência do mundo, a extensão do que Antônio havia me deixado. Não eram apenas números numa conta bancária. Era poder. O poder de dizer não. O poder de escolher. O poder de nunca mais depender da boa vontade de ninguém. Eu, Cecília, a costureira de mãos calejadas, era dona do meu destino de uma forma que nunca imaginei ser possível. Não era a riqueza que me importava, mas a dignidade que ela me comprava. Era a chave da minha própria cela, uma chave que meu falecido marido, com todos os seus erros, teve a decência de me deixar. Minha primeira decisão como dona da minha vida foi doar o sofá em que eles se sentavam para cochichar sobre o meu futuro. Doei também a cama em que dormiam e a mesa de jantar onde minha sentença foi anunciada. Chamei um pintor e escolhi uma cor clara para as paredes, uma cor que parecia com a luz da manhã. Troquei as cortinas escuras por outras de tecido leve, que dançavam com o vento. Eu não estava apenas reformando uma casa, eu estava realizando um exorcismo. Cada objeto que saía, cada pincelada de tinta nova, era uma parte da minha alma que eu estava limpando e trazendo de volta para casa. Pela primeira vez em muito tempo, usei meu próprio telefone, não para pedir ajuda, mas para convidar uma amiga para um café. Liguei para Dona Elza, minha vizinha. Sua voz do outro lado da linha era de surpresa e alegria. Ela veio e nós conversamos por horas na minha cozinha, agora cheia de sol. Eu não contei todos os detalhes sórdidos, apenas disse que estava começando um novo capítulo. E enquanto eu servia o bolo de fubá que eu mesma fiz, percebi que o veneno do isolamento tinha finalmente saído do meu corpo. Eu não estava mais sozinha. Eu tinha a mim mesma. E isso era mais do que suficiente. Um dia, enquanto arrumava a minha caixa de costura, encontrei aquela foto antiga de Antônio com a mãe de Carla. A foto que começou tudo. Eu a segurei por um longo tempo. Não senti raiva, nem dor. Senti uma espécie de paz amarga. Antônio me traiu. Viveu uma vida dupla e me deixou com as consequências de seus segredos. Mas, à sua maneira torta, ele também me armou para a batalha final. Ele me deu a ferida e o antídoto. Peguei a foto e a guardei no fundo de uma gaveta, não para esquecer, mas para lembrar que as maiores fraquezas dos outros podem, por vezes, se tornar a nossa maior força. O passado estava finalmente em seu devido lugar. Então, tomei a decisão mais importante. Decidi viajar. Não para a Europa, como Carla sonhava com o meu dinheiro, mas para o pequeno vilarejo onde nasci. O lugar onde vendi o único pedaço de terra dos meus pais para pagar a faculdade de Marcos. Eu ia voltar, não para lamentar o sacrifício, mas para honrá-lo. Eu ia comprar aquela terra de volta, não para plantar, mas para fincar uma placa com o nome dos meus pais. Era um gesto simbólico. Aquele chão não comprou o futuro de um filho ingrato. Ele comprou a minha liberdade. Era a forma de dizer a mim mesma que nenhum sacrifício feito com amor é em vão, mesmo que o resultado não seja o esperado. Hoje, sentada na minha poltrona, na minha casa silenciosa e cheia de luz, eu sinto uma paz que não sentia desde a minha juventude. O som da minha máquina de costura voltou a preencher os meus dias, mas agora eu costuro para mim. Faço colchas coloridas, vestidos para as netas da Dona Elza, pequenas alegrias tecidas com a linha da serenidade. Não espero mais por um telefonema que nunca virá. Não me preocupo mais com sussurros nos corredores. A velha frágil e esquecida que eles tentaram criar morreu naquela noite do jantar. A mulher que renasceu foi a costureira, a tecelã do seu próprio destino, que aprendeu a cortar as linhas podres sem hesitar.
Aprendi, da forma mais dura, que a dignidade não é algo que nos dão, nem algo que podem nos tirar. É algo que, por vezes, precisamos tomar de volta com as nossas próprias mãos, ponto por ponto, com a paciência de quem costura e a firmeza de quem sabe o valor do próprio tecido. A minha história não é de vingança, mas de restauração. É a prova de que nunca é tarde para pegar a tesoura e cortar fora tudo aquilo que nos impede de respirar. Se essa virada te trouxe alívio, escreve justiça nos comentários e compartilha.